Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você tá com os arquivos mentais corretos. Daqui a 5 anos, tua situação tá muito diferente. Carvalho, de 30 metros, tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. É verdade. Porque ele ia pensar, não, já tá bom com 3 metros, nunca iria até 30. Eles começaram a falar, você tem que crescer o máximo que você puder crescer. É até um conceito que ele bota aqui no livro, termostato financeiro. Ele fala que cada pessoa tem um termostato. Então você pega o Jorge Paulo Lemann, o termostato dele tá alinhado pra bilhões. Se esse cara, de repente, ele perdesse tudo e ficasse só com 50 milhões, ele ia julgar um fracasso total. Sendo que, pra muita gente, 50 milhões é um negócio que é levar o termostato de 0 pra 100, porque é um número totalmente real. Então lá eu tenho que reajustar meu termostato financeiro, porque pra chegar a 1 milhão, bastava continuar fazendo o que eu já tava fazendo. Não tava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade que não ia demorar tanto tempo. Com rendimento, né, com investimento. Agora, pra ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Então, quando o meu termostato mudou, que eu falei, vamos fazer uma coisa nova, vou fazer palestra. Foi ali naquele evento. Então, cara, pra você foi um livro / evento de mudança, de transformação. Cara, esticou tua mente mesmo. Foi. O livro tem um arquivo de riqueza onde ele diz que os ricos administram bem o dinheiro, sim, as pessoas de mentalidade pobre não, que os ricos colocam dinheiro pra trabalhar duro pra eles, enquanto a pessoa de mentalidade pobre trabalha duro pelo dinheiro. Então aquilo mexeu com a minha cabeça, eu falei, tô no caminho certo. E em 2016, foi uma outra chave que mudou, que foi, olha, só de poupar parte do salário e fazer coisinhas pequenas não vai dar certo, precisamos de alguma coisa maior, de uma big idea. Sim. Aí veio a questão das palestras. Animal, cara. E ele dá meio que uma formulazinha, né, que é assim, ó, pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, atitude gera resultado. Ele começa o livro também falando assim, ó, no dia que você entrar no restaurante, pedir uma comida e não olhar o preço, você tá no caminho certo. Cara, eu usei isso. Ele até proíbe pedir frango nesse livro. É verdade, é mais barato, é verdade. Frango. É bem interessante essa parte do livro nesse começo, né? Inclusive essa fórmula, pensamentos, sentimentos, atitudes, ações terminando em resultado, é muito usado hoje em dia, todo mundo fala disso. Sim. E eu não sei quem foi o primeiro, mas eu vi esse conceito primeiro, foi com o T. Harv Eker. E ele fala que tudo começa no pensamento. E de fato, e ele fala que muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas crenças, elas foram estabelecidas através de 3 coisas. Uma programação verbal, então aquilo que você ouvia as pessoas falando sobre dinheiro, e raramente você tem contato com pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro. Geralmente você tem contato com o pessoal que tá ali na classe média ou mais baixo do que isso, então geralmente o pessoal usa o dinheiro, aprendeu a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. Então não costumam ser opiniões muito positivas. Além disso, você tem os exemplos, que é o segundo ponto. E qual que é o exemplo tradicional? Principalmente aqui no Brasil. Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC, ou Confederação Nacional do Comércio, não lembro agora direito, mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, por mais que, vamos supor que a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro, no exemplo, o normal no Brasil, ou pelo menos o comum, né, não deveria ser o normal, é as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica com grande carga emocional. Ele dá exemplos no livro, ele dá exemplo da mulher dele, que sempre que pedia dinheiro era pro pai porque a mãe nunca tinha. Aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem, né? A mulher não precisa ter dinheiro e toda vez que ela queria alguma coisa pedia pro marido. E aquilo gerava conflito entre eles. Ele dá o exemplo de uma moça que o pai morreu nos braços por preocupação financeira. A moça virou enfermeira, talvez até pra salvar o pai, né, inconscientemente, e toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado. E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito, os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a ações ruins, e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganha na Mega Sena, ele tende a gastar tudo até que só sobre o dinheiro que ele julga adequado. Sim. E é o que acontece mesmo. Historicamente, você pega pessoas que ganharam na loteria, a maioria, em 5 anos, tá de volta à situação inicial. Sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro, como é que o cara consegue gastar? Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas saiu na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco, antes do Plano Real também. E o cara, ele gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, né? Inflação muito grande naquela época, mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta pra todo mundo no restaurante. Ele não lavava roupa. Ele comprava a roupa, sujava e jogava fora. O carro dava um problema, sabe? Tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo virava uma graxa, fundiu o motor. Ah, tá bom, deixa o carro aí. Então o cara, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E aí perguntaram
perguntaram pra ele, qual é o seu arrependimento? Ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe. Eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel pra família dele. Então é esse o ponto, né? Ele fala, se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro, porque esse seu modelo não é seu, ele só foi passado pra você. Então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz, você é o gravador. Se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova. Perfeito. E aí o que ele tenta fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos ruins. Perfeito exemplo. Dinheiro é muito importante, de fato. Dinheiro traz felicidade, né? Sim. Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou saúde? Ele coloca isso aqui, pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não confunde as coisas. Ele fala, até o livro tá marcado nessa parte. É uma fala, um princípio de riqueza, né? Porque eles têm os arquivos mentais e dentro dos arquivos da explicação tem certos princípios. Tem uma hora que ele fala isso, é um arquivo onde ele diz, as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre, porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você já tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui a 5 anos, tua situação tá muito diferente. Agora tem o cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Daqui a 5 anos, você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce, o outro decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra. Então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço direito ou tua perna esquerda. Ambos são importantes, você tem que abrir mão de um pra ter outro. Então isso chega bastante lá, como se, por exemplo, ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações. Ele também aborda isso, né? Tem lá os arquivos de riqueza. Pô, a pessoa rica, ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto a pessoa pobre é menor do que eles. Então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na época que eu não tinha dinheiro, mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. O meu cunhado pegou Covid, teve que ser internado às pressas, ficou muito mal, a conta do hospital deu mais de 100 mil reais. Quem pagou? A gente, porque o plano de saúde do exército não cobria o hospital que ele ficou. Isso tirou o meu sono? Não. Se eu não tivesse dinheiro, eu estaria tirando meu sono até agora, eu pensando que eu podia ter salvado a vida dele, mas não tinha capital pra isso. Quando eu faço aquele story de pé no solo, eu sempre faço uma forcinha assim com o dedo pra cima, né? Esse pé direito não ia mais. E teve médico falando, se não operar, talvez nunca volte. Esse movimento aqui você pode ter perdido pra sempre. Teve cara que falou que ia ficar impotente. Aí teve um médico que me falou, olha, na verdade, como você é um cara novo, se a gente não fizer nada, provavelmente daqui a 1 ano você tá bem. Só que, quem tem 1 ano pra deixar de produzir hoje em dia, né? Uau. Foi isso que ele falou. E eu pensei, eu tenho. Eu tenho 1 ano pra deixar de produzir muito se for necessário. Eu falei, tá, e se eu não operar? Ah, vai demorar bastante tempo, mas provavelmente você vai ficar bem. Então eu falei, então eu escolho fazer um tratamento conservador e esperar o tempo que for necessário. Porque hoje eu tenho capital pra poder priorizar a minha saúde antes de ganhar mais capital. Então é aquele ponto, né? O que é mais importante, o dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza, que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência e insignificante onde não tem. Então a saúde é muito importante, mas eu só pude preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha um dinheiro pra isso. Entende? Quanto mais novo você é, né? Vou parafrasear aqui o Ludovic von Mises. Falando de países, ele fala que o país rico, ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo pra pessoas, né? A pessoa rica ou a pessoa jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já tá com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem o capital inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo, né? Quanto mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara, ele tem o tempo infinito, pô. Se ele investiu $1 lá no começo do século XIX, ele tá rico agora. Então, tendo tempo suficiente, todo mundo pode chegar lá. E tem um ponto interessante, Joel. O primeiro dos 17 arquivos de riqueza, ele fala o seguinte... Que é? As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Sim. Cadê o dinheiro? Tá indo. Foi indo. Você deixou acontecer até uma hora que falou, não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer então pra resolver. E aí você assumiu as rédeas da sua vida. Autorresponsabilidade, né? Cara, é muito simples, né? E ele começa essa parte. Por isso que esse livro aqui é um livro muito mais de mindset mesmo. Você pega... Até quase os penúltimos capítulos é só falando sobre mentalidade. Ele pega a questão das pessoas fazerem de vítima. Você podia ter se feito de vítima. Não, gastei demais, não foi culpa minha, né? Você gastou, comprou carro lá, não sei o quê. Não, mas veja bem, né? A dívida tá alta porque as taxas de juros são muito altas. Foi culpa sua, pô. Sim, total. Aí não tem como, você tem que assumir as rédeas. Eu lembro que tem uma peça de teatro antiga, eu tava lendo outro dia, até coloquei um trechinho numa aula que eu já dei, que o nome era Tea Party, né? Festa do chá. E aí tinha um trecho onde uma senhora, ela ia num psiquiatra.
um psicanalista, não lembro agora. Aí ela tava refletindo sobre os problemas dela, né? Daí uma hora ela chegou a uma conclusão e o psicanalista aplaudiu aquilo, ela falando, eu acho que tudo na minha vida que tá dando errado é culpa minha. Ele falou, e por que você acha isso? Ela falou, porque se não for culpa minha, eu vou culpar quem? Deus? O destino, né? Forças superiores? Sim. Se for culpa deles, eu não posso fazer nada. Agora, se eu pensar que é tudo culpa minha, então tá tudo nas minhas mãos pra que eu possa mudar. Exatamente. Basta assumir as rédeas da minha vida. E de fato é isso. Calma, não pula essa parte do vídeo aqui. Eu só quero fazer uma pergunta pra você. Dá uma olhadinha aqui pra ver se, e me responde se é simples ou não. Só isso. Ó, chegou um sinalzinho aqui, tá? Eu vou só copiar e colar os sinais, beleza? Ó, dá uma olhadinha. Apostando aqui, ó. Ele falou pra eu apostar aqui, aqui, ó, e aqui. Dali, ó. Só seguindo, ó. Copiei e colei. Pronto. Tá lá, R$207. E aí, me responda. É simples ou não é? Ganhar dinheiro, fazer uma rendinha extra em casa. Você pode usar apenas o celular, você não precisa de notebook, não precisa de computador, nada disso. É só copiar e colar os sinais e você já faz a rendinha extra. Claro, jogando sempre com consciência, tá? Com responsabilidade. Então já clica aqui embaixo aqui, que eu disponibilizei algumas vagas nesse grupo aqui de sinais totalmente gratuito. Apenas com aquela taxinha de inscrição, que é uma merrequinha, tá? Então já clica aqui embaixo aqui e aproveita. Fechou? Tamo junto e é nóis!